O passado esconde segredos assustadores. Você sabia que a Coca-Cola já teve cocaína na sua fórmula? Ou que as pessoas dormiam de uma forma bizarra? E pior, já usaram múmias como remédio? Hoje, você vai conhecer 3 curiosidades sombrias da história. Se tiver coragem, fique até o final. O que você sente ao beber Coca-Cola? Sede? Vício? Uma sensação estranha de bem-estar? O que poucos sabem é que, no passado, essa bebida escondia um segredo perigoso. Pemberton era um farmacêutico e veterano da Guerra Civil Americana. Após ser ferido, ficou viciado em morfina, um opioide altamente viciante. Buscando uma alternativa para aliviar sua dor, ele começou a experimentar fórmulas de bebidas medicinais. Foi aí que nasceu a primeira versão da Coca-Cola, um tônico para dor e cansaço. Naquela época, a cocaína era amplamente usada na medicina e até promovida por médicos. Seu efeito estimulante fazia com que as pessoas se sentissem mais animadas, mais fortes e até mais felizes. Mas foi aí que os problemas começaram. Muitas pessoas começaram a relatar um estranho efeito. Depois de beber Coca-Cola, sentiam uma onda de energia. E depois, um desejo incontrolável de tomar mais e mais. A Coca-Cola se tornou um sucesso imediato, mas os efeitos colaterais começaram a aparecer. As pessoas tinham tremores, insônia e, em alguns casos, alucinações. Era o começo de um vício silencioso que se espalhava pelos Estados Unidos. Aos poucos, os cientistas começaram a perceber que a cocaína não era tão inofensiva assim. Em 1904, a empresa removeu oficialmente a cocaína da fórmula. Mas será que isso foi completamente verdade? Então, pense bem. Quando você toma um gole de Coca-Cola, será que a história dessa bebida realmente mudou? Ou será que apenas ajustaram a fórmula para que ninguém mais suspeite? O passado esconde segredos sombrios, e muitos deles ainda influenciam o presente. Agora me diga, você já conhecia essas histórias ou tem alguma ainda mais assustadora? Agora imagine um tempo em que a noite não era apenas um período de descanso, mas um intervalo entre 2 mundos. Um tempo em que as pessoas dormiam, mas não como você conhece. Elas dormiam em 2 turnos, separados por um intervalo de vigília que era tão natural quanto a própria escuridão. Era o chamado primeiro sono e segundo sono. Após o pôr do sol, as pessoas iam para suas camas e dormiam profundamente por algumas horas. Mas, por volta da meia-noite, algo estranho acontecia. Elas acordavam, não por pesadelos ou sustos, mas porque seus corpos simplesmente entendiam que era hora de uma pausa. Durante esse intervalo, que podia durar 1 ou 2 horas, as pessoas faziam coisas que hoje nos parecem perturbadoras. Elas rezavam, escreviam cartas, cuidavam de animais ou até visitavam vizinhos. Era um momento de quietude, mas também de mistério. A noite, afinal, era um reino de sombras, onde o desconhecido parecia estar sempre à espreita. Mas por que isso acontecia? Alguns dizem que era o ritmo natural do corpo humano antes da invenção da luz elétrica. Outros acreditam que era uma forma de se proteger dos perigos da noite, quando demônios e espíritos malignos estavam mais ativos. Independentemente da razão, esse padrão de sono era tão comum que era mencionado em diários, textos médicos e até em leis da época. Hoje, dormimos de uma só vez, em colchões macios e quartos iluminados. Mas, no passado, o sono era uma jornada dividida, um intervalo entre 2 mundos. E, nesse intervalo, as pessoas enfrentavam a escuridão de frente, seja em orações, em conversas sussurradas ou em silêncios cheios de mistério. Imagine um tempo em que a busca pela cura e pela vida eterna levava as pessoas a práticas que hoje nos parecem perturbadoras. Um tempo em que os mortos não descansavam em paz, mas eram transformados em remédios, poções e até mesmo comida.
Bem-vindo ao mundo sombrio da mumificação medicinal. Entre os séculos XVI e XVIII, acreditava-se que as múmias egípcias tinham propriedades medicinais poderosas. Seus corpos preservados eram moídos em pó, transformados em poções ou até mesmo consumidos como um remédio exótico. Era uma moda bizarra, mas lucrativa, que alimentava um comércio sombrio e macabro. Os médicos da época acreditavam que o pó de múmia podia curar desde dores de cabeça até doenças graves. Era visto como uma panaceia, uma solução mágica para todos os males. Mas na realidade, era apenas uma ilusão. Uma ilusão que custava caro, tanto em vidas humanas quanto em dignidade. O comércio de múmias era lucrativo, mas também cruel. Muitas das múmias vendidas eram falsas, feitas de cadáveres de mendigos ou criminosos. E mesmo as verdadeiras eram roubadas de seus túmulos, violando a paz dos mortos em nome da ganância e da ignorância. Com o avanço da ciência, a prática de comer múmias foi finalmente abandonada. Hoje, elas repousam em museus, como testemunhas silenciosas de uma era em que a linha entre a medicina e a superstição era tênue, e a busca pela cura podia levar a atos desesperados e sombrios. Então, da próxima vez que você olhar para uma múmia em um museu, lembre-se, há séculos, esses corpos preservados eram vistos não como relíquias, mas como mercadorias, uma prática que nos faz questionar até onde a humanidade pode ir em nome da cura e da ganância. E aí, curioso? Se você gosta de explorar os mistérios sombrios da história, não deixe de se inscrever no canal. Aqui, nós desvendamos os segredos mais macabros e fascinantes que o passado esconde. Clique no botão de inscrever-se, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e junte-se à nossa jornada pelo desconhecido. Porque no fundo, todo mistério merece ser revelado.